A teoria da evolução proposta por Darwin trouxe à tona a ideia de que os seres vivos estão sujeitos ao processo evolutivo. Essa teoria já foi muito contestada, entretanto, as evidências evolutivas são apresentadas de diversas maneiras e em diferentes áreas de estudo, como a anatomia, a embriologia, a biologia molecular, a biogeografia e os registros fósseis, que demonstram as ocorrências da evolução em uma larga escala ou por macroevolução. Os estudos anatômicos e embriológicos dos organismos comprovam as semelhanças encontradas em diferentes espécies. Estas que podem estar presentes de formas homólogas, ou seja, quando há semelhança entre estruturas de diferentes organismos por possuírem a mesma origem embriológica, mas podendo apresentar diferentes funções, como são os membros anteriores dos mamíferos. Ou essas características são análogas, que são compartilhadas por pressões seletivas, assim como as asas em pássaros e morcegos, que têm origens evolutivas diferentes, mas são superficialmente similares porque servem para a mesma função. Já a biologia molecular, graças aos contínuos avanços tecnológicos, vem sendo um forte pilar para a teoria evolutiva, e nela compara-se as sequências de DNA, que podem demonstrar os graus de parentesco entre as espécies a partir de semelhanças entre seus genes. E a biogeografia, ou seja, o estudo da distribuição geográfica dos organismos, também fornece informações importantes para entender de que forma e em que momento as espécies podem ter evoluído, considerando os acontecimentos geológicos. E, em alguns casos, com a observação direta da evolução em microescala dos organismos com ciclos de vida curtos, pode-se visualizar a evolução acontecer a partir da seleção natural, como, por exemplo, a resistência ao inseticida por alguns insetos. Além disso, o registro fóssil fornece evidências importantes da evolução porque mostra que os seres vivos não foram sempre como hoje se apresentam. Ele indica uma ordem no surgimento de grupos. Esses registros contam uma história que dificilmente pode ser contrariada devido à grande regularidade que apresenta, pois estão associados a rochas de idade específica, e quanto mais recente é a rocha em que o fóssil se encontra, mais eles se assemelham às espécies atuais. A alegação das pessoas contrárias à ideia de evolução de que o registro fóssil não tem exemplo de formas intermediárias é falsa. O registro fóssil contém, sim, exemplos que mostram mudanças graduais em linhagem de alguns organismos. Fósseis intermediários entre as baleias atuais e seus ancestrais terrestres não deixam qualquer dúvida acerca das alterações pelas quais esses animais passaram até que se tornaram aquáticos. Estudos elucidaram que baleias e golfinhos, conhecidos também como cetáceos, possuem parentesco mais próximo com as vacas do que com outros mamíferos marinhos, e para demonstrar o parentesco, um tanto quanto inesperado, foram utilizadas várias evidências evolutivas. Mesmo na época de Darwin, era sabido que os cetáceos tinham ancestrais terrestres, mas os fósseis que registravam a transição da terra para a água não eram conhecidos porque todas as baleias fósseis tinham grande semelhança com as baleias modernas. Isso mudou no início da década de 1990, quando os paleontólogos desenterraram o primeiro de uma série de cetáceos fósseis, principalmente na Índia e no Paquistão, documentando a transição da terra para a água em detalhes no período Eoceno, que durou cerca de 54 a 34 milhões de anos atrás. Agora, a origem dos cetáceos é um dos exemplos mais conhecidos de macroevolução documentada no registro fóssil. Segundo os estudos desses registros, os primeiros cetáceos possuíam pernas funcionais e várias outras características comuns aos animais, como o número par de dedos e cascos, como o Artiodactylus, que são as vacas, os hipopótamos, porcos e etc. Foi possível evidenciar esse processo transicional de mamíferos terrestres para aquáticos utilizando-se de análises de DNA. A evolução ocupa um papel central na biologia porque se propõe explicar como o mundo vivo se organiza e para isso são utilizados conhecimentos de diferentes áreas, como nós já vimos até agora. Porém, além da biologia, é também importante ter um pensamento disciplinar, histórico, geográfico, geológico e psicológico. Sendo assim, a evolução é um tema essencial, pois amplia as perspectivas de entendimento dos fenômenos naturais e da própria natureza da ciência. E não existe uma área sequer dentro da biologia na qual essa teoria não sirva como princípio ordenador, já que a diversidade de organismos
similaridades e diferenças entre os tipos de organismos, os padrões de distribuição e comportamento, a adaptação e a interação só têm sentido à luz da evolução.